Bom, pessoal, bom dia. Vamos para o primeiro debate de hoje, do 35º Cine Ceará, e sobre o curta-metragem que foi exibido ontem, foi uma sessão que eu acho que casou muito bem assim, foram 3 documentários, de diferentes perspectivas, e a gente abriu a noite com o filme de vocês, Amores na Passagem, de Daniele Ellery, que já tem uma história com o Ceará, com filmes, inclusive no Cine Ceará e tudo mais. E eu queria que vocês se apresentassem, assim, para quem está vendo no YouTube, quem são vocês, qual é a relação de vocês com o cinema e com esse filme. Pode começar com Dani. Aqui, ó. Já está ligado, né? Tá ligado? Então, bom dia. Bom dia. A minha relação com o cinema vem porque a minha primeira formação é como atriz. E é interessante assim porque no Cine Ceará a primeira vez que eu chego assim no festival foi num filme, num longa-metragem do Moura. E era o Iremos a Beirute. Marcos Moura, né? Marcos Moura. Iremos a Beirute. Ontem eu estava brincando com o Tibico na entrevista dele, que eu falei assim, eu conheci um amor, que é o Márcio. Desde o Iremos a Beirute, o Márcio fazia o som direto e eu era atriz. E depois disso, eu entrei tardiamente, assim, porque não foi em uma outra graduação, que foi Ciências Sociais, e eu fui estudar antropologia, então fui me enveredar aí por um outro caminho. E quando eu começo com as pesquisas com os estudantes dos países africanos de língua portuguesa no Brasil, já é na graduação. Eram estudantes de Guiné-Bissau e Cabo Verde, assim, majoritariamente. E quando eu entro no mestrado, eu pensei, não, agora eu preciso ir lá. Para continuar essa pesquisa, eu quero conhecer esses países. Isso foi final de 2004 para 2005. É interessante que eu tinha feito uma campanha política para o Inácio Arruda, uma campanha, e tinha um dinheirinho. Eu falei assim, agora vai dar certo, eu vou investir aqui nesse projeto. E aí, eu e Márcio, e aí a gente faz o Identidades em Trânsito. Então, começa aí meio que reunindo essa expertise aí de atriz, fazendo institucional, com a pesquisa etnográfica e o documentário. Então, esse é o primeiro filme, Identidades em Trânsito. Maravilha. Passo para a Lu. Sim, por favor. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou um pouco misturado do audiovisual com as artes visuais. Eu comecei na fotografia, assim, a fotografia é a droga da porta de entrada, E aí comecei com 15 anos num curso de pinhole. E daí fotografia analógica. E para o vídeo eu migrei pela necessidade dessa sensação de tempo que se agrega nas camadas, do audiovisual. Um pouco autodidata, assim, depois fui fazer artes visuais. E atualmente eu sou estudante da Vila das Artes, da 7ª turma, então estou quase saindo da Vila das Artes. Mas a minha trajetória é muito mais voltada para vídeo de artista do que para o documentário, para o audiovisual em si. Então, estou nessa coisa meio expandida, assim, meio híbrida. E ainda tem Cariri. E estou dando aula no Cariri, então tá uma loucura. Bom dia. Meu nome é Sábado, eu sou guinense, África Ocidental. Eu sou enfermeira, não tenho muita proximidade assim, com o audiovisual, então foi a primeira vez. Conheci a professora na Unilab, onde eu fazia graduação, e depois eu acho que a gente estava passeando ali, e aí a professora estava gravando com a Bem-vinda, e aí foi aí que ela fez um convite. O que vocês acham e tal? Tinha eu mais outra menina cabo-verdiana, e
A gente sentou e começou a falar. E depois, ano passado, a professora entrou em contato de novo e eu gostei da ideia e topei, né? Então, é isso. Você já tinha visto o filme ou assistiu ontem? Não, foi ontem, a primeira vez que eu estava muito ansiosa, o que eu falei, né? Não lembrava mais, assim. Então, ontem eu estava muito ansiosa, aí quando passou ali, meu Deus, já veio um monte de reflexões, um monte de, né, insights, assim. Mas eu achei interessante, eu gostei também, né, do tema abordados ali, né, das outras, né, pessoas também, histórias e vivências, né. Maravilha. Obrigada. Você chegou por último, eu tinha perguntado para você se apresentar, né, a sua relação com o audiovisual e a relação com esse filme. Bom dia, primeiramente desculpem a demora. Eu me chamo Érica, eu sou cearense. Essa experiência audiovisual foi a primeira vez e realmente está sendo muito significativa. Eu agradeço muito pela Dani, pela oportunidade de vocês, certo? Porque exibir sobre a nossa vida, sobre as nossas vivências e sobre a questão do que a gente passa culturalmente, né, falando com relação a aceitar o amor da melhor forma, é muito desafiador. Então, assim, você exibir para as pessoas isso é muito desafiador. E ontem realmente foi uma experiência incrível. Eu fiquei muito nervosa, porque foi uma surpresa. Como a gente gravou tudo, já foi emocionante na gravação, né? Porque realmente foi muito espontânea as gravações. E você vê como saiu, né? Você fica ansiosa para saber como é que vai sair, o que, né? Realmente foi uma experiência incrível, assim. Então, muito obrigada pela experiência, viu, Dani? Muito obrigada, porque foi realmente muito incrível. Dani, e aquela pergunta de todo documentário que é capciosa, né? Tipo assim, como é que você encontrou essas personagens, ou se foi o contrário, ou se os personagens é que fizeram o filme acontecer, a tua pesquisa era maior, mais ampla, como é que chegou nesse recorte, né, das suas entrevistadas e desse corte final, do tempo também do filme? A gente tem um longa que eu dirijo junto com o Márcio Câmara, chama Do Outro Lado do Atlântico. Ele teve no festival 2016, se eu não me engano. E é com estudantes, né? A gente tem um filme que começa em Redenção, vai para Fortaleza e chega em Cabo Verde, volta para Redenção, assim, a cobra que engole o próprio rabo, né? Porque é como que dá um círculo, né? Assim, e tem as pessoas mais jovens, né, que estão em Redenção. A gente sente muito a questão do que se reclama, né, da chegada, os estranhamentos, a questão racial, né, do racismo. Muito difícil chegar em Redenção também como estrangeiro, né? E depois em Fortaleza a gente tinha já pessoas que já estavam há mais de 10 anos, então a memória, o que se lembra, o que se vem dizer, já tem uma outra vivência, né? Então, se fala, sim, das dificuldades, né? Mas já tem outras coisas mais positivas, né, Sábado, de trocas ou de aprendizados para contar de projetos. E chegar, né? Teve no Rio também, tem um personagem no Rio, que esse personagem do Rio, que é o Ismael e a Thaís. Então, esse foi o primeiro casamento que aparece no filme. E muitas pessoas, né, o que acho que no início me instigava a fazer, que aí depois mudou, era pensar que nascia muita criança, né? Então, assim, as pessoas chegam muito jovens, muitas crianças nascendo desses encontros, né? Desses encontros entre pessoas de países diferentes. E outra coisa, né, é que era muito mais fácil, muito mais óbvio, a gente ver esses relacionamentos afetivos com homens do continente africano e mulheres brasileiras. Então, o contrário sempre era muito mais difícil. Então, os corpos das mulheres, né, são sempre mais controlados. Então, uma mulher guineense, angolana, namorar já alguém da nacionalidade do continente africano diferente já era difícil. Imagine um brasileiro, né? Então, assim, isso era algo também que me chamava a atenção, né? Por quê? Mas, sim, essa pesquisa
mais focada com as mulheres, com os relacionamentos, com os casamentos, começa em 2019. A gente teve uns projetos de pesquisa, depois eu fui para a Guiné-Bissau de novo em 2019 para fazer um projeto. Levei alguns filmes da Mostra Pierre Verger, mais o do outro lado do Atlântico, e a gente filmou lá com algumas mulheres brasileiras, venezuelana também, uma, que são pessoas que conheceram seus maridos, né, namorados, no país onde eles foram estudar. A maioria aqui, mas tinha também esses estudantes que foram para a Venezuela. Então, vem pandemia, vem um governo que acaba com tudo, a gente não tem edital, a gente não tem cultura, e aí as coisas param. Quando chega o novo edital, 2023, LPG, eu disse, eu vou botar para curta, porque eu quero finalizar um longa, mas não, vai ser muito concorrido, né? Fazia muito tempo que não tinha edital. E aí foi isso, a gente conseguiu produzir. Aí volta para produzir, né? Porque não era só um edital de finalização, mas sim de produção. Mas a ideia é que a gente possa fazer o longa. Tem muita coisa, muita coisa. Massa. Queria te ouvir um pouco mais sobre como é que você entrou no projeto, né? Qual é a sua contribuição para esse filme ganhar vida. A Dani já estava com o projeto bem andado. Acho que foi 6 meses para cá que a gente começou a trabalhar. Já tinha uma outra montadora que estava acompanhando a Dani no processo, mas que está no momento fora de Fortaleza, não estava tão próximo para esse processo de montagem. E essa montadora me passou um pouco do material através da Dani. A gente conversou com uma assessoria que é a Leida Nápoles. Leida Nápoles, Leida. E aí eu sentei com a Dani e a gente assistiu todo o material, fazendo a sincagem. A gente colocou tudo numa grande timeline de cada uma das mulheres, a gente dividiu por mulheres as timelines. Depois a gente foi montando esse quebra-cabeça do que elas podiam dialogar entre si, né, de coisas em comum, ou diferentes, ou algo que se cruzasse de alguma forma que desse para acontecer o diálogo. Então, a gente assistiu horas e horas e horas de material. Tem muito material que não entrou, tem muito material que a gente não viu ainda, porque realmente é muita coisa. E tem muita coisa para ser feita também, né? De desejos, de futuro próximo. Então, foi meu trabalho de 6 meses para cá, um trabalho obsessivo. E fizemos. Massa. Se tivermos perguntas na plateia, vamos ali com o Bruno. Bom dia. Bom dia. Eu sou Bruno Carmelo. Eu queria perguntar, porque eu acho que sempre é muito importante quando a gente tem documentários sobre a vida amorosa das pessoas, tem sempre uma questão de limites, fronteiras, de intimidade com as personagens. Então eu queria saber como se vocês determinaram o que precisava ter, vocês queriam absolutamente incluir em termos de histórias, de percurso delas, e quando parecia talvez, não, isso eu não vou entrar, isso é do domínio da intimidade delas, eu quero preservar. E como é também essa experiência de ter a câmera no casamento, na experiência ao lado dos companheiros, se é algo incômodo, se é algo que, pelo contrário, vocês queriam que fosse mostrado no cinema? Eu começo? Eu já tinha uma intimidade com a Sábado, né? Porque ela fica me chamando agora de professora, não sei o que é que deu nela. Que era a Dani, né? Eu entrei num projeto na Unilab em 2016 e eu não era professora de lá. Depois é que veio o concurso e tal. E aí a gente ia para uns... Redenção era assim um negócio que bombava, não? Então tinha um shot bar. Às vezes a gente estava lá e dizia, sábado, vamos embora, não tem mais um mototáxi, a gente tem que chegar em casa. Voltava as duas andando de Redenção até o outro bairro, que era o Conjunto, 1 quilômetro lá. 3 horas da manhã, meu Deus, por que a gente não voltou mais cedo? Então, assim, tinha essa intimidade também de sair, de dialogar, de fazer coisas, né?
embora ela não fosse, né? Ela era da enfermagem e eu da sociologia, eu entrei no concurso da sociologia. Mas a Sábado sempre estudou muito e participou de grupos de pesquisa de, né, questões de antirracismo, feminismo, mulherismo. E então a gente tinha também esses encontros, né? Tinham outras, né? A Osnelli, né? Que era minha amiga, irmã do Andi, que fez o do outro lado do Atlântico. Então, assim, são relações que eu tinha já há muito tempo das pesquisas e algumas foram se tornando relações afetivas também, né? Não necessariamente o amor, ele está, né, mais amplo. Então, eu me lembro que quando saiu o edital, né, ela já estava em Florianópolis fazendo já o doutorado, e aí ela disse que ia casar. Aí eu falei, você topa que eu vá para aí? Eu quero ficar atrás de você para todo lado. E assim, eu tive, sei lá, 45 minutos de um tutorial de uma câmera que eu nunca tinha usado, eu não sou fotógrafa, mas eu me arrisco, eu não queria colocar mais alguém dentro da casa dela, então essa ideia da pesquisa etnográfica também tem essa coisa de um certo... Poderia, a gente já fez no do outro lado do Atlântico com a equipe maior, mas era o casamento dela, as meninas cozinhando, um monte de coisa, ela já estressada, então era eu que fazia tudo, eu dizia que eu que gravava, era logger, produtora de mim mesma, assistente. Cheguei em Fortaleza com uma dor no ombro, mas com ela foi assim, também para preservar, né, Sábado, essa intimidade da casa dela, porque a gente ficou muito tempo lá, ou muito tempo rodando atrás de flores, teste de maquiagem. Então, tem muita coisa que é esse material que a Lu está falando, que é rico. E com a Érica eu não conhecia tanto, mas o Ascânio, né, que é o companheiro dela, já de muito tempo, da dança, né, da kizomba, das festas de kizomba. Eu gosto muito de dançar kizomba, né, fazia aula. Então, assim, a gente não se conhecia, mas eu acho que a gente estabeleceu uma relação de confiança também muito mais rápida. Mas sim, tem coisas que você quer entrar e você fica assim, né, vendo se a pessoa vai dar também essa abertura, tem que ter um cuidado, um carinho, né, porque não é bem uma entrevista, né? Acaba que é uma relação social que a gente estabelece com o nosso interlocutor, interlocutora. É mais ou menos isso. E tem uma coisinha. Tem esse primeiro momento que é muito cheio de intimidade, que a Dani tem já com elas, né? E tem um segundo momento, que é o momento que a gente escolhe o que pode ou não ser mostrado, porque tem tanta intimidade dentro desse material, que a gente faz com muito cuidado do que vai ou não ser mostrado. Então, esse outro processo é na edição, né, na montagem. Então, tem essas várias etapas das intimidades. Eu me lembro que a gente, só rapidinho, montou o do outro lado do Atlântico com a Joana Collier. E eu e a Joana, a gente se entendia muito bem e tal, mas aí chegou uma hora que tinha uma festa, que era uma festa do filme para o filme, mas tinha cervejas, né, bebidas, e a gente discutindo, não vamos botar essa cena. Mas por que eles são adultos? Não, mas eles têm também, né, Sábado? Os pais vão ver. Não, assim, né, tem cerveja demais aí, vamos botar para o outro lado. Então, assim, esse cuidado, né, que a Lu está falando, de que as pessoas se abrem, as pessoas choram, as pessoas contam coisas. E, às vezes, aquilo não precisa entrar, né? Pode até entrar, vai ficar, mas não precisa. Então, tem que ter esse limitezinho bem suave. Para vocês, como foi, né, ter a intimidade, compartilhar essa intimidade? Bom, eu me considero uma pessoa assim extrovertida, né, e ao mesmo tempo tímida, dependendo do espaço, do lugar das pessoas, né. Então tem hora que eu mantenho mais. O Arthur, que é meu marido, o Arthur ele é tímido, ele é super tímido. Então assim, para mim nunca teve muito problema e tal, tanto porque também conheço a Dani e tudo mais. Mas aí eu falei, ixi, tipo assim, filmar o Arthur, logo o Arthur, os amigos dele falam assim, meu Deus, o Pico, ele tem o apelido de Pico.
o pico ser filmado, casando, ser filmado, tipo assim, coisa do outro mundo para ele, né? Mas ele é super de boa, né? Aí ele também topou a ideia. Eu lembro que o pai dele falou assim, vai ser filmado, quem é ela? Professora de onde? Sim, né? E é muita correria ali. No dia lá que a gente fez aquela gravação também, o meu casamento, a gente fez com as minhas amigas, né? Quando eu falei que eu vou casar, as minhas irmãs, né, acolheram a ideia e tudo mais, porque eu sou uma pessoa assim, muito difícil de relacionamento, né? E também eu eu falava para as pessoas, falavam, qual o seu sonho de casamento quando eu ia atrás do vestido? Eu falei, eu nunca sonhei casar. Né? Então, como é que eu vou escolher uma coisa assim, qual o seu sonho? Eles perguntavam muito isso, né? O que você... Nunca sonhei, porque relacionamento eu vivia, né, outros olhares de relacionamento e tudo mais. Então, Arthur eu conheci no Tinder, né? Então eu estava nos balaios de Tinder ali, né? Daí, Florianópolis, né? Então aí era a última eleição, né? A gente tinha muito bolsominion no Tinder, assim, a pessoa colocava assim, mulher e não sei o que, X, não sei o que, X. Aí eu falei, aí a psicóloga falou, saia disso, sábado, pelo amor de Deus, saia disso. Aí eu peguei, apaguei o aplicativo, depois fui lá, instalei de novo o aplicativo, e eu estava buscando gato para adotar. E aí meu amigo falou, olha, não se adota só assim gato, tem que fechar a janela, colocar a rede. Eu falei, meu Deus, burocracia para tudo, até para adotar um gato, eu não posso. Aí ele falou, mas você tirar um gato ali e depois fugir, isso não é responsabilidade. Então, aí eu comecei a martelar aquilo. Quando eu vi perfil do autor, eu vi gato, e aí eu vi Lula, aí eu falei, Gato e Lula, muito bom. Gato e Lula, assim, a gente estava na eleição e tal, então era muito difícil conseguir pessoas que dialogavam, ideais, assim, né? E, então eu vi aquilo, eu falei, uau, Florianópolis. Então, assim, Florianópolis, né? Então eu vi aquilo, eu falei, match. Deu match, depois a gente foi almoçar e tudo mais, né? E, então foi esse processo ali, né, com o Arthur também. E ele topava, né, minhas loucuras e tal. Então, ele topou ser filmado e tudo mais. E foi bom, assim, a correria, minhas amigas também juntaram, nós que fizemos tudo, então passamos 2 semanas antes, assim, produzindo tudo, as meninas lá em casa, a mãe tinha se acidentado, quem fez bolo, né, e ela estava com a muleta dela, né, tá todo lado, tadinha fazendo um bolo, mais de 200 bolos bem casados, né, e as meninas tudo, assim, elas tomaram ideias para si, né. Eu falo, se você vai casar e não tem dinheiro, tem amigos. Porque elas fazem coisas acontecerem. Então, corremos muito. E a Dani toda hora com a câmera, né? Aí eu ficava assim, ai meu Deus. Tá filmando. Tá filmando. Minhas coisas, testes de maquiagem. A menina de maquiagem colocou uma base que não era da minha tom. E aí ela depois dizendo que era meu tom. E a gente teve uma discussão. Toda uma coisa assim, e a Dani lá filmando. Eu fui atrás de flores em outro município, e a Dani lá, e depois para gravar. Aí eu falei, ai meu Deus, eu estou tão cansada, a professora precisa disso. Ela, vamos só um pouquinho, senta só um pouquinho para a gente conversar, né? Então foi muito legal, assim, né? E o Arthur também embarcou nessa ideia, topou também. Então a gente tinha, além de fotógrafos, mais 2 assistentes dele no nosso casamento, mais a Dani gravando e registrando também tudo. Foi muito boa a experiência. Maravilha. Deixa eu botar. E você, como é que foi se abrir para a câmera de Dani? Primeiro porque, assim, como ela mesma falou, né, o meu esposo, o Ascânio, ele já era mais conhecido porque ele dava aula de kizomba, ele dança muito, afro house, ele dança tudo, né? E a Dani chegou, eu já conhecia a Dani, mas a gente nunca teve essa afinidade, né, essa aproximação, assim. E aí, quando eu recebi a proposta, foi assim, no primeiro momento, porque eu, né? Mas aí eu fui entendendo, né, a questão do poder que tem com relação à minha história com ele. E me abrir, assim, falar em frente à câmera foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que eu me senti numa sessão de terapia. Porque, pensa, foi lágrima por cima de lágrima. Tinha momentos que eu tinha que dar um tempo, porque realmente eu estava chorando muito. Porque ela deixou a gente à vontade, né? Ela tem esse poder de
tá lá com você, mas ao mesmo tempo parece que você tá com, não sei, ela tem uma essência muito boa, então a gente se sente à vontade de falar sobre a nossa vida. Tinha momentos que eu estava esquecendo da câmera, eu só sabia chorar. Só isso mesmo. Então, essa parte de filtrar o que realmente era para ser necessário colocar no filme foi muito importante, porque eu falei também muitas coisas, muitos assuntos que entraram na parte minha individual, né, traumas, né? Então, realmente, essa seleção foi muito importante, foi muito esse filtro, né? E aí captou mais cenas assim que sobre a questão de colorismo, a parte do racismo estrutural em si, né, a questão de choques, né, entre cor da pele, né, dentro de um relacionamento também. Então, esse filtro foi muito importante, porque elas pegaram temas assim específicos da história de cada um. Então, quando eu vi ontem, que foi realmente uma surpresa, quando eu vi, eu realmente fiquei muito encantada, porque eu falei tanta coisa, chorei tanto. Mas é isso, foi bem desafiador, porém muito importante, assim. Eu acho que muita gente, quando assistir, ela vai se espelhar muito, né? Principalmente quem tem esses choques culturais também. Você que chegou depois, se pedir você se apresentar e falar do seu trabalho, né, no filme. Olá, bom dia. Meu nome é Nay Araújo, sou a produtora executiva do filme. O que eu posso falar dessa produção, né? A Dani e eu somos amigas já de bastante tempo, então nossos processos, né, de trabalho são permeados por essa questão de amizade, então são processos mais fluidos, mais fáceis de serem realizados. E a gente realiza essa produção muito à distância, assim, então, mas sem problemas, porque a gente já tinha essa conexão, essa afinidade. E aí os desafios maiores foram de coisas que a gente não imaginava que fossem, que é a questão do licenciamento das músicas, toda essa pós-produção foi mais difícil do que a produção em si, né, Dani? E pronto, o processo de produção da gente é meio artesanal até, né? Porque a gente não tem uma grande equipe, é uma equipe mínima de produção, todo mundo se conhece, né? E é mais analógica do que digital essa nossa equipe de produção. E é isso. O mais difícil mesmo foi a questão da pós-produção, da liberação de direitos, depois sei lá, prestação de contas. Também foi simples, né? Isso foi mais tranquilo. E a questão do projeto em si, né? Da gente pôr esse projeto para concorrer a editais e ficar naquela apreensão e fazer recurso para coisas inimagináveis. E aí depois todo esse processo de assinatura de contrato, né? Recebimento de recurso para poder fazer o projeto andar. Mas foi um projeto tranquilo de realizar, né? Eu acho que a gente já estava bem afinado assim, no processo. E mais ou menos quanto tempo de pós-produção? Você falou que deu mais trabalho do que a produção, né? Quanto tempo, assim? Acho que foram uns quase 6 meses, né? Porque depois que montou, aí a gente ainda foi para um processo de... Uhum. Grafismo, né? Organização de crédito. Agenda, todo o pacote de acessibilidade. Uhum. Aí isso aí demorou mais um pouquinho. Não. E aí a questão das músicas, a dificuldade é porque são músicas internacionais, mesmo que em língua portuguesa, né? E ficava um jogando para o outro, não, isso aqui está no Brasil, o licenciamento está no Brasil, não, o licenciamento está em Portugal, aí a gente mandava para Portugal, não, o licenciamento... Essa confusão, assim, de achar onde é que estavam as coisas para a gente poder conseguir, mesmo a gente já tendo alguns contatos, a Dani já tinha contatos do filme anterior, mas ainda assim foi uma grande dificuldade para a gente fechar isso e deixar o curta todo certinho, né, organizadinho, para não ter nenhum problema depois. Se tivermos uma última pergunta na plateia, não, então farei. Bom, gente, nosso tempo está correndo, né? Só para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta a vocês, porque eu acho que é a coisa que mais brilha no filme, né? O cinema, de modo geral, não só brasileiro, costuma explorar a questão racial, focando no limite, no confronto, né?
E o filme de vocês tem, claro, essa narrativa, essa narração, mas é um filme alegre, né? Sobre paixão, sobre amor. Então, eu queria ouvir vocês, como é participar de um filme, né, desse, que olha para a questão racial e olha para o amor, né? E vocês na parte de produção, né? Como produziram esse sentimento dentro de um documentário, né, no contexto do Brasil de hoje, inclusive. Tu quer que eu comece? Posso? No meu caso, assim, eu tenho trabalhado muito com produção de filmes de mulheres. E aí eu acho que isso já dá um tom diferente. Não excluindo os homens completamente do processo. Mas é uma outra dinâmica você trabalhar com temáticas femininas e com equipes majoritariamente femininas. Então, eu acho que isso se reflete no processo geral de como o filme é montado, de como o filme é pensado, de como as personagens se sentem à vontade, né, para abrir câmera e falarem para a câmera. E eu acho que passa por aí essa construção também de uma visão sobre todos esses temas caros, né, para a gente, mas com um formato mais leve e intimista, nem intimista, na verdade, é a vontade, né, de falar sobre esses temas de uma outra forma. Acho que é isso no caso da produção. Eu acho que o amor, ele não é uma temática unicamente feminina, mas nesse filme a gente tem uma guia através do olhar feminino, né? E eu vivo um relacionamento interracial, a minha esposa é não branca, eu sou branca, e foram momentos que eu também pude, de certa forma, fazer uma autoanálise do meu próprio relacionamento. Você falou de algo que é alegre, né? Eu acho que esse que tem também superações, né? Já no do outro lado do Atlântico, a gente sentia assim que o filme tinha, eram pessoas que vinham do continente africano, né? Dos 5 países, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, disse todos. E que vinham para uma formação superior, né? Mestrado, doutorado. Então, as histórias das pessoas, elas eram difíceis, né? Tinham as dificuldades, mas elas tinham algo que era de superação. Elas estavam ali para fazer uma formação, né? E faziam. Então, assim, era um filme que se volta para Cabo Verde, se fala de África, mas normalmente se fala de África, né? Aí eu vou chamar aqui a Chimamanda, pensando em histórias únicas, né? Então esse filme ele já tinha várias histórias, não era só uma história única sobre a África que ia reforçar sempre a doença, guerra, pobreza, né? Ali tem guerra, tem doença, tem pobreza, e tem também outras coisas, né? Tem arte, tem cultura, tem política, tem, né, mulheres super incríveis, batalhadoras, que estão fazendo a vida acontecer, inclusive fazendo com que os filhos saiam, né, porque elas são, muitas vezes, mulheres que vendem peixe na feira, e elas que movimentam a economia do país, né, e mandam, né, vão-se embora, vão estudar. Também estudam lá, né, mas muitas pessoas saem, né? Então a Unilab ela vem também para complementar esse programa, né? E aí o Amores na Paisagem, né? Ontem eu falei, Paisagem o Henrique falou para mim que todo mundo ia me perguntar, não sei quantas vezes, por que eu escrevi esse nome errado. Porque é em crioulo de Guiné-Bissau, né? Então significa o trânsito. Então como é que esses amores, a partir desse trânsito para o Brasil, né, se estabelecem também nesse lugar de pensar os conflitos, né, raciais, a questão desse encontro, né, que também é tão desafiador, mas com histórias que são também incríveis, né? Então não temos histórias únicas só de algo que é ruim, mas também de encontros, né, de trocas. Então, eu acho que é um pouco isso.
Bom, ah, quando eu falo também, né, eu sempre gosto, né, de essa questão, né, que a professora trouxe de unificar, juntar, generalizar, né. Então, eu sou guineense, né, eu nasci no capital de Guiné-Bissau, né, então também isso tudo faz um recorte, né, de onde eu estou falando, né? Então, já fui viver no interior por conta do trabalho do meu pai, do meu país, então eu pude perceber essa diferença de pessoas que estão no capital do país, acesso que temos como meninas, como crianças, né, mulheres ali, e acesso que as outras meninas do interior não têm, né? Então, estudar, né, ter formação superior, infelizmente, é muito negado, ou a maioria das pessoas não tem. Então, também é um privilégio, né? Estar estudando, conseguir estudar, sair do país, né? E a construção, o filme, assim, eu peguei, eu falei, gente, meus amigos falaram assim, meu, era só para falar de amor e acabou, tu ficou militando lá, né? E aí eu falei, meu Deus, ela quer justificar a pamitagem dela, deixa ela, né? Então, assim, na questão racial, isso fala que eu compartilho com outras manas também, né? Outras pessoas, né? De outros países também, né? Do continente. A questão racial para nós é diferente como é tratado na diáspora, né? Então a diáspora africana, a diáspora da população negra, né? Nós, quando eu, sábado, né, saí de Guiné-Bissau, 19 anos, vim para o Ceará, né? Então, interior do Ceará ainda, Redenção, e dali de uma universidade, né, com outros tipos de perspectiva. Ela é federal e internacional, traz a lusofonia, língua portuguesa, onde tem Timor-Leste e mais 5 países africanos que falam português. Uma mistura assim, né, de cultura, a gente podia conviver, né, com pessoas de outras localidades também, tendo a língua como a união, né, e depois tiveram heritage de quilombolas, de indígenas. Então, a universidade é pura, né, assim, diversidade em si. Então, a gente começou a ter contato assim, com questão racial, que para nós, né, que eu falo de outras manas também, tipo na Guiné, eu sou sábado, eu sou preta, negra, eu nunca vou pensar que eu sou outra coisa, né? Então, não tem esse debate, essa construção social do que esse... Para nós, lá tem colorismo, né? A gente tem questões de colorismo, tem questão de xenofobia, preconceito, né? Tipo, uma pessoa senegalesa, né? Na Guiné, né, eles são pessoas que mais são do comércio, né? Abrem o comércio, né? Tabernas, mercearias, né? E o povo tem muito preconceito também com essas pessoas. Então, existe, sim, a questão de preconceito e tal. E a xenofobia também por serem de outros países, né? São africanos, mas são de outros países, tipo nigerianos. O povo já fala que nigerianos são caloteiros, são não sei o quê. Então, tem sim um preconceito por ali, né? E o colorismo que as pessoas... A gente fala, tipo, na relação à Guiné, a gente fala pessoas mais claras. Aqui é outro conceito que usa, né? Mas para nós, um cabo-verdiano pode ser uma mestiça cabo-verdiano, aí tu vê olhos verdes, olhos azuis, mas aí tu vê cabelo caracolado, carapias, assim, tu consegue ver traço, e essa pessoa, ela vai se entender como preta, ela nunca vai se achar outra coisa. Então, assim, é complicado a questão. Aqui a gente chega, a gente é colocada a isso, nessa construção daqui, e aprende, né, e respeita como é aqui, porque a gente está aqui no Brasil, então a gente tem que seguir a construção que foi feita aqui também, né? Então, isso de eu começar um relacionamento, né, eu sempre me relaciono com todo tipo de pessoa, né? Eu me interessei pela pessoa e eu tô lá, né? Então, e depois né, então, vários relacionamentos não deram certo, 19 anos, até meus 28 e tal, então, e depois conheci o Arthur e tudo mais, e a gente tinha várias coisas assim em comum, e eu achei interessante. A partir disso, eu percebi também a falta de conformação de meus amigos, né, e onde eu não fui aprovada, né, pelas pessoas, né, que eu estava junto também na construção, ali nas lutas, né, então, e eu fiquei assim pensando, isso é perturbador, sabe, porque a gente fala, não vamos ligar para o que as pessoas falam, mas é complicado, a gente sempre acaba pegando um pouco, né, fiquei refletindo.
a minha construção, assim, a minha ideia de relacionamento, tanto por eu também não ser daqui, eu vim de lá. Então, assim, as ideias que eu tenho é outra e tudo mais, mas eu entendo completamente, né, as lutas dos que vieram antes e o que foi construído até hoje, né? Então, eu fiquei pensando muito, refleti muito, né, sobre, né, o meu relacionamento, ser interracial, como é que eu vou pautar minhas ideias perante outras famílias, né, principalmente pessoas brancas, né? Então, assim, eu também, né, sou feminista, negra, africana. Então, como é que eu vou encaixar todas essas concepções, né, dentro do relacionamento? Então, foram desafios. E eu decidi, né, viver a minha vida, sabe? Então, eu decidi viver a minha vida, decidi viver o momento, porque o relacionamento que eu entendo, né, é uma construção diária e desconstrução diária. Desconstrução daquilo que foi pré-estabelecido, né, tanto, né, para nós sermos mulheres, né, estar naquele lugar de cuidado, né, de aceitar as coisas. Em crioulo fala sofredor tapa de fidago, que é tipo, como é que traduzindo para o português? Quem sofre, tipo, quem sofre recebe alguma coisa, tipo, depois da chuva vem a bonança, tipo isso, né? Só que, assim, eu acredito que não é bem assim. Então, a gente não tem que estar sofrendo, né? Principalmente à toa, né? Por conta de relacionamento, outras, dependendo das questões ali. Então, eu acredito que nós, mulheres, né, já temos exemplo de mulheres que vieram antes de nós também, né? Que se posicionaram, que mostraram que, sim, a gente sabe fazer as coisas acontecerem e a gente também consegue, e a gente tem o nosso espaço, podemos estar onde quisermos. Então, acreditando nisso, eu posso dizer também que eu sou capaz de escolher viver como eu quero a minha vida. Hoje, amanhã eu não sei, eu posso. Tanto que também o relacionamento não é uma coisa assim, no meu entender, tipo, ver eternamente feliz para sempre, não sei o quê. Então, eu não idealizo isso, talvez por conta disso que eu estou no relacionamento do tipo, né? Para mim é um momento que eu estou vivendo, é como ele está sendo construído, respeitando, né? Então, se isso, né, está indo do jeito que eu quero, para mim está ótimo, né? Então, meu marido é pessoa super legal, né? Eu falo para as meninas, tipo, hoje eu acho ele super legal, amanhã não sei, né? Eu também posso mudar, todo mundo muda. Então, é um desafio, o relacionamento tanto entre pessoas, né, da mesma origem e tudo mais, tanto diferente origem. A Dani falou que para nós também é muito difícil nos relacionar com pessoas de outros países, tanto africano. Tipo, um guineense se relacionar com um santomense, todo mundo fica pensando, e depois o filho, o que é que a gente faz? O santomense vai para a Guiné, guineense vai para Santo Tomé, como é que fica isso? Então, principalmente essa questão dos filhos, das relações culturais, das tradições. Tem vários tipos de tradições que umas etnias exigem para casar. Vários tipos de tradições, ritos, e isso entra em conflito por conta disso, né? Tipo, eu falo para o Arthur, se brotar na Guiné, ele tem dívida com o povo lá. Então, assim, ele, meu Deus, estou trabalhando para comprar vaca, comprar um monte de coisa. Assim, então, são coisas que acontecem e que vai ser cumprido, né, e tal. E que, às vezes, né, é um desafio, né, para esse tipo de relacionamento. Né? Mas eu acredito que as pessoas têm que viver, né, viver primeiramente, acreditar em si mesmo, né, se amarem, porque é assim que você vai gostar do outro. Se você não se amar, você não pode dar o amor, né? Então, é a gente se colocar como mulher, historicamente, né? Então, apesar de tudo, a gente se colocar nisso, nos colocar como protagonista das nossas histórias, né? Então, assim, era mais isso. Muito obrigado. Falar um pouco sobre a questão da cor em si, a parte racial, é bem complicada para pessoas como eu, porque nós brasileiros sabemos que tem diversas, né, uma mistificação assim, muito grande. Então, assim, se eu me considerar preta num lugar, vão me julgar. Se eu me considerar branca no canto, vão me julgar também. Então, a gente fica meio que naquele termo, né? Eu sou parda. Sou parda, eu sou uma mulher preta de pele clara, né? A gente fica um pouco confusa porque a gente não sabe como é que vai chocar as pessoas. Então, realmente, me autodeclarar foi muito desafiador, né? E, assim, no filme em si, começa logo com a minha parte falando sobre isso. Eu falei, meu Deus, vai impactar, alguém vai falar alguma coisa. O que é que eu sou?
Mas isso aí, isso leva muito para a questão do que eu vivo hoje com o meu esposo, com o Ascânio. Esposo, assim, né? Porque ele é um preto retinto, né? Ele é um homem preto santomense. E a gente passa por muitos desafios, eu noto, a gente nota a visão das pessoas em si com relação a nós dois, as comparações, os tratamentos. Então é bem chocante algumas coisas, sabe? Então a gente tem que ser muito forte um com o outro para poder, ele passa por situações que eu falo para ele, olha, eu não vou sentir na tua pele o que tu tá sentindo, mas eu tô aqui com você. E eu acho que o amor, ele é isso. O amor é tanto desconstruir, como o sábado mesmo falou, né? A gente tem que desconstruir várias coisas porque se a gente for depender do que as pessoas falam, julgam, ninguém vai ser feliz. Ninguém. É uma coisa que realmente... Hoje a gente acordou muito para a vida, a gente antes ligava... Eu ligava mais para isso do que ele, né? Ele já era aquela pessoa mais... Já passei por isso já, então, ó, deixa eu falar. Eu já falo, não, vai falar. Então, assim, escolher viver a própria vida sem pensar no que os outros vão pensar é muito difícil. A prática é muito difícil, realmente. Entra na sua mentalidade, entra no seu psicológico. Você fica totalmente abalada por muitas situações. Mas quando você resolve viver, você vive mais intensamente com a pessoa que você ama, né? Hoje eu sou muito grata por ele, eu sou muito grata pelo que a Unilab me trouxe, que foi justamente me conhecer, porque antes eu era só uma mera mortal estudante, numa faculdade, numa escola, né? Meu cabelo era estirado, era alisado, muita gente me conheceu, hoje não me reconhece mais, né? Porque eu deixei a minha origem falar mais alto hoje em dia, né? Eu me reconheci, a Unilab me ensinou muita coisa, culturas diferentes, sobre o que realmente eu gostaria de vivenciar, a Unilab me mostrou, né? Amizades verdadeiras também. Então, a carga da Unilab até hoje me fez me reconhecer. Então, esse filme ele fala um pouco sobre isso também, sobre a parte do reconhecimento e a questão da empatia com o outro, principalmente quando você não passa pela situação que o outro está. Só que você dando apoio é o que importa, você apoiando aquela pessoa, você está erguendo aquela mão para ela, você está passando por isso, eu não sei o que você está passando, porque eu não vou sentir na sua pele, mas eu estou aqui, é o que eu vivo todo dia com ele, a gente vive isso, o nosso maior desafio é esse, é realmente chegar naquele momento que ele vai estar frustrado, ou vice-versa, e falar assim, ó, tá bom, você fique no seu espaço, no seu momento, porque eu não vou conseguir te dar conselhos de uma coisa que eu não vivencio. Mas eu estou aqui, segura a minha mão e vamos lá. Né? Então, a minha rotina, praticamente, a maioria das vezes é essa. Então, amar uma pessoa, principalmente que tem uma cultura diferente, né? A gente tem culturas diferentes, é bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso. Porque aprender a respeitar quem está com você todo dia é surreal, assim. Então... é se permitir amar, independente do que as pessoas falam, é se permitir amar e vamos ver até onde é que vai dar, mas ame, só ame mesmo e pronto, não ligue para nada não. Bom, gente, ótima fala final sua, né? Muito obrigado pela presença do debate e vida longa ao filme de vocês, viu? Muito obrigado, pessoal. Obrigada.